A Rússia, a Rússia cultivou em nós complexo de culpa, que nós não somos russos. A Rússia queria nos fazer pensar que somos criminosos, que somos os erros, que somos diferentes. Quem não era russo, quem não era falante da língua russa, quem não era ortodoxo. Religião também era... Presença da religião também era bastante forte. Oi, galera do YouTube, é Joana, de novo Joana, e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de vida na Ucrânia, país que era ocupado pela Rússia durante todo esse tempo. País que se tornou independente em 1991, mas lutou e luta até hoje em dia contra o imperialismo russo. Eu estava vivendo na Ucrânia, onde cheguei a viver com 14 anos. Minha mãe nasceu na Ucrânia. Ela é polaca, da nacionalidade polaca. Mas nasceu na Ucrânia, onde os seus pais estavam morando. A sua mãe morava desde 9 anos e o seu pai desde 14 anos. É da família polaca. A minha vida lá foi bem diferente. Pensando que indo para a Ucrânia, sabendo a falar a língua ucraniana, eu cheguei num país bem diferente. Não dava para entender muito, né? Eu não sabia muito a história daquele país, mas nos primeiros anos eu senti discriminação enorme. Do lado das pessoas falantes da língua russa. Por causa do meu sotaque, de um lado falando português e de outro lado falando ucraniano. Porque minha mãe nasceu na Ucrânia, ela sabia falar ucraniano, daquela região dela, ela falava ucraniano. Os falantes da língua russa sempre nos falavam que somos estrangeiros. Sempre nos falavam que temos menos direito. O bullying era enorme por causa de língua, por causa de cultura, por causa de... Era agressividade enorme, né? Eles falavam, é verdade que o seu pai é negro. Que sorte tem você de não nascer macaca negra. Mas mesmo assim, olha a sua aparência. Você parece judeia, o seu nariz... a sua boca, os seus lábios, parece judeia. Você entende que você tem que ficar calma, quieta e humilde porque você é hóspede na nossa terra. A agressividade era tão enorme. Isso estavam falando pessoas amigas, dizemos assim. Todo o tempo eu senti xenofobia por causa da minha diferença. Além de tudo, olha... Eu, na verdade, tenho pele muito clara. Além disso, o racismo era enorme. Discriminação. E não era racismo, não, assim, como eu falei, do meu namorado, que era bastante claro. Era um mulato de pele clara. Mas a vontade dele, da sua cultura, era grande. E por isso ele sofreu mais também. E não era... xenofobia, racismo mesmo, tão da aparência. Sim, era também, mas mais de cultura. Caso dos dois rapazes que eu conheci. Um era bem escuro, um preto. Outro que era mulato, bem claro. Aquele que era escuro, falante da língua russa, ele sofreu mais. Racismo naquela região é muito diferente. Eles, por exemplo, toleram bem os angolanos. Eles sofrem menos racismo lá. E os norte-americanos pretos, mais. Eles toleram mais, por exemplo, coreanos do norte. E coreanos do sul, eles tratam ruim. Por isso, falando de mim... Como eu, na verdade, tenho aparência muito judaica, né? Muito assim. Agora eu vou cantar Shala Nahila Shala, como aquela música judeia.
Hava, Nahila Hava, darararai, darara. Que não tem problema. Eu tenho orgulho, eu tenho orgulho de ter sangue judaica também, né? Todos nós somos mistura. Eu tenho orgulho do meu olho do norte, olho verde, né? Da costa báltica. Eu tenho orgulho da minha sangue africana. Eu tenho orgulho da minha origem judaica. Eu tenho orgulho de ser assim. Somos todos nós, somos mundo. Somos nós todos mundo livre. Tem direito de amor, de amizade, de cultura. Tem direito de... Assim, lá isso não existe, né? Lá, ou você é russo, ou você vai sofrer todo o preconceito enorme. E, além disso, homofobia. Sim, por exemplo, pessoa homossexual sofre mais discriminação lá. Mas se você concorda com o regime, você vai aguentar. Se você não, eles vão te destruir. E em todo aspecto. Todo aspecto. Sim, por exemplo, sem nível de homofobia na Europa é 2, né? Dizemos assim. No mundo russo é 5. É muito mais, mas dá para aguentar. Se você concorda com o governo, com aquele mundo russo. Mas se você não concorda, nível de discriminação vai ser 10 ou 15. É assim lá que funciona, né? Eu, por exemplo, não sou cristã. Eu sou agnóstica. E se pessoa, dizemos assim, tolera o governo, ela vai sofrer alguma discriminação. Algumas piadas, às vezes, ofensas, mas nada de agressividade. Mas se eu sou, por exemplo, youtuber, se eu criticando o governo, curso pró-russo, eles vão te destruir. Inventar fatos de você, mentiras, calúnias, destruir tudo. Isso lá funciona. Por exemplo, por isso, se pessoa com aparência judaica sofre algumas piadas, alguma leve discriminação, se ela concorda. Sim, claro que também sofre, mas menos. Mas sendo alguém famoso que critica o governo, eles vão tentar te destruir. Isso a gente estava vivendo, regime de mentira, violência cultural. Era só espaço para a língua russa. Se você querer, isso era o governo pró-russo que a Rússia investiu muito, muito, muito. Depois de se livrar, depois de Maidan, a gente ganhou sociedade livre por algum tempo. Mas depois a Rússia investiu em outros políticos pró-russos fazendo esse terror e voltou atrás. Durante todo esse tempo na Ucrânia, minha vida e, em geral, a vida da Ucrânia foi luta contra a Rússia, contra a ocupação. E foi período assim, 40% do tempo bom, 60% de ocupação russa. Cultural e agora física. No mesmo tempo, a Rússia tentava nos afastar do mundo, né? Por exemplo, para ligar para a Polônia, era $1, por exemplo, na altura. Para ligar para a Rússia, no Vladivostok, que fica 9.000 quilômetros, era 50 centavos. A Rússia fazia tudo para nos fazer esquecer as nossas raízes. E vivendo lá, especialmente na época de internet, era bem complicado para mim guardar a minha origem. Não esquecer de falar as minhas línguas, até ucraniano. Minhas línguas maternas são português e ucraniano. Meu direito de falar essas línguas, incluindo o ucraniano, era violado. Era tudo russo, enorme. Parece que alguém mais não existe mais. Eu, quando gravei minha primeira música, Ayak Poklichu, em ucraniano, eu ganhei tanto ódio e discriminação por isso, só por fazer música. Casar e ter filhos com um estrangeiro era não era tão aceitável pela sociedade. Muitas ofensas,
muita agressividade, muita... Eu não falo sobre outros países tão longe, até dos países vizinhos, Polônia, Tchequia, Hungria. E já, se alguém casou com um americano ou assim, era muita agressividade. Menos de 30 anos atrás, até era proibido ter filho com estrangeiro. Era proibido pela lei casar com estrangeiro até 1992. Vocês podem imaginar que até minha vida é crime. Aquilo lá é seleção, era nazismo. Forçar as pessoas. Por isso, quando alguém agora fala que alguém na Ucrânia tem conexão com os russos, era assim mais conectado, só querendo se juntar com a Rússia. Mas falam por quê? Porque era obrigatório viver assim. Se alguém não queria, acabava no campo de concentração. Até mesmo o ucraniano na Ucrânia era discriminado. Outros povos, outras nações, era discriminação enorme. Era proibido. Até existir. Quem nasceu lá ou quem estava vivendo, porque durante muito tempo lá tem muita gente de origem alemã, muita gente da origem coreana também, os asiáticos. Mas era muito engraçado como as pessoas da raça asiática, vítimas daquela propaganda, se achavam da raça russa. Como existe raça russa? Como isso mesmo? Era discriminação e era essa brainwashing era enorme. Mas se falar, isso é da cultura e da algo que é assim, mais de vida. Mas se falar do nível político, sim. Durante a ocupação soviética era proibido viajar, trabalhar no estrangeiro, fazer negócios com estrangeiros. Depois, quando a Ucrânia ficou independente, ficou mais livre. Mas grande presença russa e depois de invasão russa fazia tudo para afastar a Ucrânia do nível internacional. Criar aquele espaço fechado com a Rússia, tentar restaurar aquela União Soviética. E, além disso, máfia era enorme. Porque na Rússia era incomum essa hierarquia de máfia. Fazer business de maneira clara era impossível. Para fazer business, você devia que pagar para o paizinho local. Isso é o costume da Rússia, para controlar o povo. Fazer qualquer trabalho independente era bem assim. Eu, por exemplo, sou youtuber. Em geral, eu tenho 23 mil seguidores. Eu tenho 2 canais. Esse canal e mais canal da língua ucraniana. Eu tenho algum público. Eu posso dizer a verdade, o que eu penso no YouTube. Minha arte, minha tudo. Lá na Rússia, YouTube sempre era moderado. E a maioria das pessoas usavam redes russas, como VK, Odnoklassniki, Yandex. Era rede... Quando você fica, por exemplo, antes era 3 mil seguidores, depois se tornou 10 mil. Você se considera como mídia e você tem que dar o seu plano, o que você vai fazer no seu blog, no YouTube ou escrevendo. Lá, nível de liberdade, lá liberdade nas redes não existe, né? E Rússia nos queria obrigar, gerava muita moda para usar aquelas redes. Usava muito, assim, muitas restrições. Tipo, o governo deu restrições, imposto, por exemplo, de usar internet, site estrangeiro. E dando desconto com russo, né? Com redes russas. E lá o que eu posso dizer sobre aquelas 3 redes russas, que lá que você fala qualquer coisa do governo russo, da ocupação, da guerra, eles te bloqueiam. Se você cria conta nova, eles te bloqueiam. Se você, tentando falar a verdade, cria mais contas
ou se você é famoso e você está na Rússia ou nos territórios ocupados na Ucrânia pela Rússia, eles entram na sua casa, você acaba na cadeia. Se você tem qualquer nível de poder, você é sob controle. Quando você é mais famoso, ou rico, ou poderoso, você é mais sob controle do governo, da máfia. Lá, nível de liberdade é tão... Liberdade é tão pouca que até pai da minha mãe, que eu lembro, no nosso passado, 10 anos atrás, quando o pai da minha mãe, meu avô, era vivo, a gente estava assistindo. Ele que chegou na Ucrânia com 14 anos, viver. Ele cresceu nessa propaganda e a gente estava assistindo um telejornal. Eu falei, nossa, que deputado idiota. E o meu avô ficou tão nervoso, ele ficou tão assustado que eu falei isso, do político. Que parece que ele pensou que a polícia já vai entrar na nossa casa. As pessoas estão vivendo nisso, né? Desse medo. E era milagre, pessoas como eu, como nossa família, que era bem conectado com o resto do mundo. Eu até vivendo na Ucrânia, encontrei minha bisavó, né? Que era grande minha amiga até a sua morte, que ela me falava muito da vida da Polônia. Eu só que gostava muito do meu Brasil, que eu sou pessoa, sempre era muito brasileira, que eu era mais conectada com o Brasil. Eu que sempre gostava da África também. Eu sempre era cidadã do mundo e sempre buscava contato. Mas, na verdade, eu me senti presa quando comecei a viver na Ucrânia, ficando só essa liberdade. A maioria das pessoas se quebram. E por isso, quando agora eu falo que eu tenho falta de educação, falta de... fazendo erros, escrevendo, não era possível ler em português, porque não era possível comprar livro, não era possível desenvolver meu inglês. E até quando, nos tempos, quando eu estava com 15 anos, 16 anos, não existia tão internet, não usava. Eu estava só manter minhas línguas aqui dentro, né? E da minha origem e também da vontade de conhecer algo que é do mundo. Por exemplo, inglês, viajar para a França, Holanda. Para as maiorias das pessoas era apenas sonho, porque pouca gente saía daquela cadeia. E eu consegui. Eu consegui viajar, conhecer a Rússia. Eu viajei muito pela Rússia. Eu conheci até parte asiática da Rússia. Eu conheci alguns países que faziam parte da União Soviética. Eu conheci também países europeus, como Portugal, Polônia, França, Holanda. Eu não quero vida russa. Eu não quero o mundo russo. Melhor viver na rua, na Europa, do que naquela merda, naquela... Pai russo, mãe belarussa, glória a Putin, nosso grande Deus, todo mundo é inimigo, 90% dos europeus são homossexuais, querendo roubar nossas crianças da Rússia. Rússia, Paris deve ser cidade russa. Aquele zombie nojento. Eu estava vivendo nessa propaganda. Um dia eu vou fazer miniatura em português. Eu comecei a fazer miniaturas das pessoas soviéticas, tipo assim. Vamos fazer agora. Vivendo, sentindo a energia daquele povo, daquela propaganda. Eu tenho talento de sentir pessoas. Por isso eu fiquei bastante famosa fazendo esses personagens. Assim, tipo... Fazendo... É esse lenço bastante bonito. Mas vamos fazer assim. Tipo, Natasha. E o povo gosta. Eu tenho milhares de visualizações. Um vídeo que eu fiz para o public tem 12 milhões de visualizações. Tipo, por exemplo... Eu tomei 3 copos de vodka.
Porque eu estou muito triste que está acontecendo no nosso mundo. Estados Unidos está destruindo nosso mundo. E os nós russos estão salvando o mundo. Sim, na Ucrânia nossos soldados estruparam algumas crianças. Mas tudo pelo bem. Tudo pelo bem de Putin. Porque lá eu não conheço, claro que eu nunca saí da minha vila. Eu só saí para a cidadinha lá 10 quilômetros, mas eu sei com certeza que na Europa todo mundo passa fome. Que na Europa todo mundo morre de fome. Europa lá, eles são homossexuais. E lá tem esse problema que não tem crianças. Eles querem roubar nossas crianças da Rússia. Eles ocupando. Lá, Joe Biden criou biolaboratórios para nos matar, para criar pombos radioativos, para nós russos matar. Eu nunca saí da minha região, mas eu sei com certeza, eu sei porque eu vejo televisão nossa russa, eu sei que nosso Putin, só querendo nosso bem, ele é grande nosso Deus. Ele é nosso santo, nosso profeta. É tipo assim, gente, o povo gosta. Essa merda que eles pensam, na verdade, mitos sobre o resto do mundo. Eles não querem mostrar essa realidade. Existe essa classe média, alguns, não sei quanto por cento, por exemplo, deixa 6%. E eles, mostrando outra realidade, eles entendem o que está acontecendo, mas fechando os olhos para não perder seu status. Hierarquia enorme. Porque eles sabem que um dia eles é de classe média, outro dia eles estão assim, mesmo pobre. Por isso, medrosos, eles estão protegendo o seu regime, mentindo muito. Como aquela Olga do Brasil. Olga da Rússia, né? Assim, dá muita propaganda, isso funciona, né? Com muita propaganda você compra até refrigerante, né? E acha refrigerante melhor do que sumo natural, né? Isso da comida, né? Com muita propaganda você até compra carne das ossas, né? Feito assim, aquelas stroganoff ou cotleta feito de restos. Com propaganda, compra tudo, né? Com propaganda, você compra vestido que para produzir custa $10, você custa de $300, porque muita propaganda, fama. Isso é marketing, psicologia. Com isso, eles embranquecendo Rússia. No CNN Portugal, BBC Brasil, tem muitos bots russos, troll, que embranquecendo o regime. Por isso, esse regime ainda é vivo. Mas, na verdade, era enorme, enorme. Eu me sinto bem feliz de fugir de lá, da Ucrânia, que era ocupada pela Rússia. Aquela parte era ocupada ainda culturalmente e já era insuportável. Agora, nas cidades ocupadas, eles sequestram crianças e idosos para fazer pessoas, tipo, sequestrar os pais para fazer o filho se render, dar poder aos russos, né? Alguns políticos locais perfeitos, é assim, sequestrando o filho, chantageando, senão matamos seu filho. Isso que funciona, regime de terror, né? E eles falam, mas existiu terror nos Estados Unidos, é imperialista, blá blá blá. Sim, Coreia do Sul e Coreia do Norte é o exemplo. Imperialista na Coreia do Sul, Estados Unidos. Imperialista a Rússia na Coreia do Norte. Quem foi que criou a Rússia? Foi a Rússia que criou a Coreia do Norte. E aquele primeiro Kim nasceu mesmo na Rússia. Por isso, toma cuidado com a Rússia. Eu quero esquecer, quero tomar 1.000 de banhos
para se lavar depois daquela vida, né? Ucrânia podia ser país bom, mas a Rússia destruiu. Esse contágio se espalhando. Agora é perigo da Suécia, Polônia, a Alemanha e até França. Você pode imaginar Paris sujo como a Rússia, naquelas ruínas vivendo. Vendo, o que é isso? O que é isso, vaso sanitário? Eles te roubam na Ucrânia, te vasos sanitários. Eu sei isso, não da TV. Eu sei isso viver entre eles, porque lá há muitos russos na Ucrânia. Eu sei aqui das pessoas que eu conheci na Ucrânia, contando agora crimes dos russos. São animais. Por isso, tomar cuidado com russos. Esse povo não tem alma. Eu falo isso como pessoa que conheceu bem de perto da minha própria vida, da minha própria experiência. Até a próxima.